Olá, meus queridos e amados irmãos, gostaria de cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Esta paz que excede todo o entendimento e que inunda os nossos corações e invade nossa mente com a glória de Deus. Quero, neste momento, antes de me dirigir aos meus queridos irmãos, alunos, professores da Escola Dominical, agradecer ao nosso pastor Roberto José dos Santos, nosso pastor presidente, pela oportunidade facultada por intermédio do superintendente nosso irmão Renato, o qual estendemos as nossas gratidões e também oramos por cada aluno, por cada professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição desse trimestre, que tem como tema principal a família e seus relacionamentos. Este trimestre nós estamos estudando alguns desafios das famílias que têm passado, extraindo, claro, exemplos bíblicos, como essas famílias enfrentaram tais problemas e como puderam superá-los. Hoje, nós estaremos estudando a lição de número 4, a lição que tem como tema e o título principal, Ídolos dentro da família. Então, nós vamos ter a oportunidade de compreender as consequências de permitirmos que os ídolos permaneçam no seio, no núcleo familiar. Também nós vamos trazer algumas dicas de como nós podemos isentar a nossa família desse mal que está atuando e, infelizmente, destruindo inúmeros lares. A nossa lição de hoje tem como verdade prática a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A nossa lição, ela está baseada no texto de Gênesis, no capítulo de número 31, os versículos de número 17 ao 19 e depois o versículo de número 33. Ainda corroborando com o tema, o livro dos Juízes, no capítulo 17 e os versículos 1, 3 até o versículo de número 5. É evidente que nós estamos diante de uma das lições importantes também, porque vai tratar de um tema que tem sido causa de inúmeros conflitos familiares. Então, na nossa lição de hoje, nós estaremos diante de duas distintas situações que mostram na sua realidade a idolatria dentro da própria família. A primeira a primeira história é a história de Raquel. A primeira história é a história de uma mulher que trouxe a idolatria para dentro da sua própria casa. E aqui nós vamos ver que ela sabia que o seu marido servia ao Senhor, tá? E que ele era poderoso para suprir todas as dificuldades. Entretanto, ela se sentiu injustiçada por causa da não colaboração e o reconhecimento do seu pai, Labão, e ela resolve furtar os ídolos que o seu pai havia cultuado há muitos anos. Labão era um homem idólatra e permitiu que a idolatria estivesse na sua casa. A Raquel, ela vai entender que pelo ato de justiça de seu pai, de não reconhecer ela e a sua irmã Lia como herdeira de toda a posse de seu pai, ela resolve então ter essa atitude. Ela furta os deuses que seu pai havia cultuado, erguido, e esconde. E essa é a primeira história bíblica. A segunda, nós vamos ver mais minuciosamente, é a história de Mica, que é um eframita e que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, ele fabrica ídolos e constrói um santuário para estar diante dele na sua própria casa. Então essa lição vai abordar as consequências ou os males da idolatria dentro da casa, dentro da própria família. O nosso primeiro ponto da lição, o comentarista, ele colocou aqui que os ídolos encontrados
na tenda de Raquel. É o primeiro episódio, o primeiro exemplo bíblico que estamos estudando aqui, de idolatria. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, né, até por causa também das bênçãos de Deus sobre Jacó, Labão não reconhece as suas filhas e não permite que elas tivessem parte da herança, o que instigou consideravelmente a Raquel para tomar a decisão de furtar os deuses, né, que o próprio pai Labão havia erguido para a sua própria adoração. Então, quando ela furta, tá, esses deuses, ela foge e ela se esconde até que o seu pai Labão, ao saber, vai atrás procurando os deuses que havia sido furtado, e ela mente dizendo que não estava com eles. Então nós vamos observar aqui que Labão vai descobrir o furto dos seus ídolos domésticos, né? Ele então entende que alguém havia furtado, e sem compreender quem seria, se era a própria filha, no caso, mas ele fica sem saber, sem acreditar, sem ter o conhecimento, porque além do furto, da mentira praticado por Raquel, também nós vamos encontrar que a própria Raquel, ela esconde, ela se senta sobre esses deuses, tá? E não permite que o seu pai tivesse conhecimento. O que de fato nós estamos vendo aqui é evidente, não apenas nesta lição, mas nas demais, que essas lições não vão se ater aos contextos históricos, aos detalhes, mas ela vem apenas para demonstrar as questões de modo objetivo, trazendo mais o que ocorreu devido a atitudes que colocaram a família, de certa forma, em perigo. No caso aqui, a idolatria, tá, praticada por Labão, e também Raquel por ter furtado esses deuses, tá, que era na realidade terafins, né, que eram fabricados, deuses de madeira, poderia ser de pedra, poderia ser de barro, e essas imagens eram veneradas. Tá? Então, ela traz para dentro da própria casa, né, para a própria tenda, um ato de idolatria. Evidentemente que isso trouxe um grande problema, pois depois isso vai ser motivo de conflitos entre Labão e Jacó, porque os conflitos que antes existiam passam a ser intensificados por causa da discórdia, dos problemas concernentes à idolatria. Então Raquel usa a mentira para esconder este ídolo, se assentando sobre ele, ou sobre eles, e para que Labão não o encontrasse. Ela então resolve fazer isso para ficar claro que, ao se sentir injustiçada, ela resolve tomar essa atitude. O que nós devemos também aprender, que a precipitação ela pode nos levar a atitudes que depois venhamos a nos arrepender. Essa atitude, certamente, de Raquel, impulsionada por um sentimento de, talvez, injustiçada, né, como diz o texto do capítulo de número 37, né, da nossa própria lição, 31, digo, tá? É evidente que fica bem claro que um ato precipitado pode gerar consequências intermináveis. Então fica claro aqui no texto que, embora Labão recusasse e acusasse Jacó por ter roubado, tá? Foi a sua filha que fez isso, não foi Jacó. Ela rouba, ela se assenta sobre os deuses, ela engana Labão, que não encontrou os seus ídolos. E esse episódio trouxe uma infinita, tá, discussão nessa própria família. Então nós já podemos aprender aqui com o texto de que a idolatria, ela promove dissensões, ela promove discórdia, ela promove,
de certa forma, desajustes emocionais na vida dos indivíduos quando se permitem que a idolatria predomine no lar. E isso nos dá a lição de que nós precisamos preservar a nossa casa, a nossa família, com relação a esses atos de idolatria. Então, diante desse engano de Labão, tá, contra Jacó, subtraindo a parte da herança que havia talvez sido negado a ela, Raquel toma essa tentativa de se fazer justiça por si próprio. É como se procurasse fazer justiça com as próprias mãos. E nós entendemos que a nossa justiça é o Senhor. Não adianta, muitas vezes, por um ato impensado ou precipitado, tentar resolver as coisas, tomando sempre a iniciativa com as próprias mãos. O Senhor é justo, é bom, e Ele sempre tem feito benevolência a todos os seus filhos. Um ato impensado, precipitado, levou a Raquel a buscar no ato de idolatria, porque ela traz a idolatria para a sua própria casa, trazendo discussões, dissensões, e isso não trouxe a paz que certamente ela, juntamente com Jacó e toda a sua família, precisavam. Então nós estamos vendo aqui como é importante nós cultivarmos o nosso culto ao nosso Deus, tá? Em contraste ao monoteísmo, que era justamente o que pregava e ensinava o povo de Israel, porque na realidade o povo de Israel sempre foi caracterizado por uma religião monoteísta, tá? A religião hebraica, ela é monoteísta, ela tem Deus, o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que o cultivo dos deuses, que já naquela época, na época patriarcal existia, trazia esse tipo de dificuldades para as famílias. É como se o indivíduo deixasse de cultuar a Deus, já que a própria nação declarava-se ser monoteísta, um único Deus, um único verdadeiro, um único Criador, e agora estava, de certa forma, permitindo, como as demais nações pagãs, o politeísmo entrar. O politeísmo, que é a crença ou a existência em vários deuses. Tá? E, inclusive, ali, perto da Mesopotâmia, no Oriente, inclusive, muitas nações já tinham essa prática, era uma prática comum, o politeísmo, a crença e a existência em vários deuses. Porém, a religião hebraica, ela primava, sempre lutou, sempre primou, sempre salvaguardou a sua fé única no verdadeiro Deus, tornando-se ser uma religião monoteísta, que tem um único Deus e Senhor de tudo. Então precisamos entender que muitas vezes o inimigo ele vai aproveitar essas oportunidades ou brechas que nós permitimos como famílias e introduzir deuses dentro dos nossos lares. E é preciso entender e aprender até mesmo com os textos bíblicos, com o exemplo do nosso mestre maior, Jesus, que diante da proposta de Satanás, no capítulo de número 4, versículos 8 até o versículo 10, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, as palavras de Jesus ao ser tentado no deserto, a proposta de ser tentado ou seduzido para deixar de adorar a Deus e adorar a Satanás, Jesus replicou com esta frase: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. É isso que nós precisamos buscar, introduzir cada vez mais Deus em nossa família e destronar qualquer tipo de ídolo, porque somente o Senhor é Deus. Ele é o único e verdadeiro Senhor e Ele sempre estará ao nosso lado. No nosso segundo ponto, nós temos aqui o nosso segundo exemplo, que é justamente o exemplo de Mica, que ele é também uma pessoa que deveria justamente primar pelo monoteísmo, como também Raquel. Ele permite a idolatria, ele idolatra aos deuses, aos terrafins, ele
não faz jus, inclusive, ao nome. O comentarista da nossa lição colocou algo importante aqui, que o nome de Mica significa quem é como o nosso Deus. Mas parece-me que em momento algum Mica faz jus ao seu próprio nome, ou o significado do seu próprio nome. Ele deveria honrar a Deus, mas ele não honra a Deus, porque ele permite justamente não apenas a possibilidade dele entrar para a idolatria, mas ele propaga essa idolatria com a sua própria família e estabelece um momento de sincretismo religioso na época dos juízes. E aqui nós estamos vendo, e principalmente na época dos juízes, quando não havia o rei, né, ou não havia aquele que legislasse sobre o povo fazia aquilo que bem queria. Então, houve nesse período dos juízes um sincretismo religioso, uma idolatria sem precedentes, porque cada um queria fazer da sua própria forma, cada um gostaria de fazer do seu próprio jeito. E não é semelhante aos dias de hoje, quando vivemos numa ramificação tão grande, num proselitismo tão grande, num sincretismo tão tamanho que as famílias ou as pessoas cada vez mais estão mergulhando na idolatria. Mas é preciso entender que Mica, ele vai abandonar o honrar a Deus, ele vai abandonar a fé, ele vai abandonar a lei do Senhor. Em outras palavras, ele prefere abandonar a lei de Deus. Por isso as famílias começam a adotar esse sincretismo também, porque permite que os ídolos caseiros passassem a ser construídos para que pudesse ser alvo da adoração. Então os valores morais na época de Mica, tá? Na época dos juízes, e além dos valores morais e éticos e espirituais estarem abandonados, Mica se transforma num exemplo de corrupção moral, porque ele deixa de adorar a único e verdadeiro Deus para adorar os deuses estranhos, os deuses caseiros. Então, a abominação de Mica é justamente essa. Mica já havia, inclusive, roubado a sua própria mãe, não é? Sem ela saber, a mãe amaldiçoou-a, praticamente amaldiçoou aquele que havia furtado, e ela sem saber que era o próprio filho. Mas Mica também era supersticioso, e quando viu a mãe amaldiçoar aquele que havia roubado, e que era ele mesmo, ele resolve devolver os 1.100 ciclos de prata para a mãe. A mãe desfaz então da maldição dada ao ladrão, pois era o seu filho, e resolve pegar parte, 200 ciclos de prata, e entregar para os ourives construírem deuses que fossem colocados dentro da casa de Mica. Então aqui a abominação de Mica não é apenas o ato de idolatrar, mas o ato de construir, porque ele vai levantar deuses e constrói. Ele resolve, inclusive, levantar um próprio santuário para que pudesse ser alvo da adoração das pessoas. Então ele se torna uma maldição, porque a idolatria já é algo ruim para o indivíduo, porque destrona o Deus único e verdadeiro, mas o ato de construção tornou-se maldito por isso, né? E a Bíblia vai salientar aqui que o próprio filho trazia essa questão diante da mãe. Então, ele vai construir, tá, altares, ele vai construir deuses, construiu santuário, o éfode, que era uma tipo de roupa sacerdotal, tá, que era utilizado pelos sacerdotes, para quando as pessoas fossem à visita na sua casa, pudesse também oferecer aos deuses pagãos. Então Mica tinha na própria casa inúmeros deuses. O capítulo 17, versículos 1 em diante, até o versículo 6, vai falar que a família de Mica, que era uma família de judeus, ela se desvia da fidelidade a Deus, ela deixa de ser monoteísta e ela passa a ser uma família politeísta. Ela serve agora a falsos deuses representados por pequenos ídolos, que eram os serafins. Então aqui nós temos
de antemão essa passagem que é o segundo exemplo bíblico como as consequências da idolatria podem prejudicar o lar. Tá? Como disse, infelizmente hoje, um homem que deveria ser referência, né? Mica, ele agora torna-se um exemplo de uma pessoa que deixou a fidelidade para servir aos deuses pagãos. Então, precisamos entender que essas duas histórias, esses dois relatos, trazidos primeiro por Raquel e agora por Mica, mostra que a idolatria traz inúmeros, seríssimos prejuízos, como, por exemplo, discórdia, né, dissensões, problemas de todas as espécies, porque, na realidade, há um afastamento do indivíduo de Deus. O nosso terceiro ponto, que é o terceiro ponto da lição, é como a idolatria ela prejudica os lares, como ela entra dentro dos lares. Evidentemente que quando a gente fala de idolatria, sempre vem à mente os deuses criados, forjados pelos próprios homens, quer sejam de barro, de madeira, de metal precioso, mas na realidade a idolatria é tudo aquilo que rouba ou destrona Deus. Tudo aquilo que vem interferir a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, pode ser sim considerado um ato de idolatria. Essas duas histórias, ambas serviram para mostrar como nós precisamos ter muito cuidado para não refletir a idolatria dentro da nossa própria casa, tá? E os ídolos domésticos hoje? Como seria? O apóstolo João, inclusive, ele diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 21, ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, que é inclusive o nosso texto áureo. E aqui os ídolos caseiros da família podem ser várias coisas, tá? Pode ser qualquer coisa que nos façam abandonar a Deus. Pode ser um filho, pode ser uma situação, pode ser um objeto, tá? Pode ser uma relação, uma forma exagerada de se ver, inflexível. Isso pode também ser um ato de idolatria. Então, os ídolos, eles são temporais, mesmo que isso venha a ocorrer, mas eles são temporais, eles passam, eles representam aquilo que é falso e vazio, e por isso precisam serem combatidos, porque na realidade ele vem apenas com o propósito de enganar as pessoas. Qualquer coisa que você possa tomar de um ídolo dentro de casa e colocar no lugar de Deus, pode estar usurpando a adoração do Deus verdadeiro. O comentarista colocou inclusive aqui, olha, um emprego, um carro, dinheiro, pai, mãe, um estilo de vida, tudo isso pode ser um ato de idolatria. Então, tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui um ato de idolatria. Então, nós precisamos ter muito cuidado, tá? Porque o ídolo nada é. É apenas o mundo, no vazio e no engano. Mas quem conhece o Deus verdadeiro sabe que somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. Precisamos então agir contra o inimigo, ou os inimigos da família, entre eles a idolatria. Porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A igreja, nós que somos igreja, precisamos também ter cuidado. Porque diz o texto em Mateus capítulo 5, versículo 13, se o sal for insípido, com que há de salgar? Se a igreja deixar de ser sal, que ela é a instituição que garante a luta contra a corrupção e a imoralidade. Por isso precisamos ter muito cuidado e não permitir que valores cristãos, a nossa fé, ela seja usurpada por quem quer que seja ou por qualquer coisa que possa vir roubar Deus. Em primeiro lugar é Ele. Por isso precisamos sempre agir e vencer a idolatria. Tá? E aí, para concluirmos a nossa lição, eu trago uma reflexão de Timothy Keller,
que na realidade ele produziu um livro, entre os livros que ele produziu, ele que é escritor, ele trouxe um livro chamado Deuses Falsos. E neste livro, Timothy Kelly nos dá algumas dicas pelas quais nós podemos também vencer a idolatria. O primeiro, ele diz que é necessário nós identificarmos os ídolos. É preciso identificar os ídolos, o que realmente está ocupando o nosso coração, o que é fundamental, o que faz sentido para a nossa vida. Então, Timothy Kelly, ele traz a primeira dica para mim, para você, para todos quantos estão nos ouvindo, que é preciso identificar os ídolos, que muitas vezes, até mesmo inconsciente, nós, sem percebermos, estamos destronando Deus e colocando isso ou aquilo no lugar que não pode ser ocupado, porque já é ocupado pelo nosso Senhor. E ele diz que é preciso identificar. Segundo, ele dá a dica que é preciso substituir esses ídolos por Deus. Nós não podemos substituir Deus pelos ídolos. É preciso, ao identificar aquilo que está roubando, mostrar que Deus é maravilhoso. Ele é muito mais bom, ele é muito mais atrativo, ele é muito mais interessante, é muito mais importante, ele é imprescindível. Então eu preciso substituir, sim, por Deus, e não o contrário. Eu preciso colocar Deus no lugar desses ídolos que muitas vezes, como disse, inconsciente, vai roubando a fé de nosso Deus. Então, Timothy Kelly, ele traz, inclusive, que às vezes as pessoas passam por inúmeras dificuldades, problemas, alguns inclusive chegam a ter alguns problemas psicológicos, mas na realidade, para Timothy Kelly, isso era apenas ato de idolatria. E aqui eu vou concordar plenamente com ele. Algumas vezes, sim, alguns problemas que as pessoas passam, psicologicamente falando, são decorrências de atos de idolatria. E eu vou explicar por quê. Porque, na realidade, a idolatria, ela traz a insuficiência, ela traz, muitas vezes, a frustração. E diante da frustração, ou diante dessas frustrações que passamos pela vida, nós perdemos a nossa própria identidade. Nós perdemos o sentido para a vida. É por isso que é importante saber que boa parte dos problemas humanos, ou problema da humanidade, é decorrência de não canalizar a sua adoração ao único e verdadeiro Deus. Porque se a idolatria ela é insuficiente, se a idolatria ela traz o sentimento de perda, de frustrações, ela traz um sentimento de escravidão, a pessoa se sente presa a ela, aquilo. A única coisa que pode verdadeiramente libertar o ser humano e lhe dar um sentido de vida que faça valer a pena é a adoração a Deus. Então, boa parte, sim, dos problemas da humanidade ou das pessoas poderiam ser facilmente resolvidos se elas tivessem a capacidade ou pelo menos o conhecimento de que não podem jamais compactuar com atos de idolatria, porque somente ao Senhor nós devemos sim adorar, prestar o nosso culto, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então que esta palavra, nesta oportunidade na escola dominical, neste dia, a você que está nos ouvindo, amanhã os professores e alunos que estarão compartilhando sobre esta importante lição, possa adentrar sobre essas questões aqui mencionadas, trazidas pelo nosso comentarista da lição de hoje. E que possamos aprender que o nosso lar não precisa ser um santuário de adoração aos deuses pagãos, que nada fazem, que tem mãos, mas não pode apalpar, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não andam, mas que nós possamos sim colocar dentro Deus dentro da nossa casa, Deus dentro das nossas famílias e ensinar aos nossos filhos o valor da adoração, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, que possamos lhe adorar em espírito e em verdade, que possamos então adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.